Usualmente, representamos grandezas vetoriais de três formas. Uma que os matemáticos gostam mais, a formulação matricial. Nós falamos sobre a representação geométrica, onde um vetor é caracterizado por três atributos, conhecidos como módulo, direção e o sentido da grandeza vetorial. Existe, no entanto, uma que é mais fácil de operar com as grandezas vetoriais. E essa forma é conhecida como representação analítica de um vetor. E é sobre isso, então, que vamos falar. Vamos agora, então, abordar esse tema, a representação analítica de vetores. É uma forma de representar vetores diferente daquela que discutimos anteriormente. Na representação geométrica, o que é importante é que a gente entenda que um vetor, nessa representação, ele é indicado ou caracterizado pelo módulo do vetor, pela direção do vetor, essa é uma outra característica do vetor, e, finalmente, o sentido. Então, damos três atributos de uma grandeza vetorial. O módulo, que é, a rigor, uma grandeza escalar, e ao especificá-la, precisamos também especificar a unidade de medida da grandeza vetorial, a direção e o sentido. Vamos agora, então, considerar a questão que nos propusemos antes. Ou seja, vamos buscar uma outra forma de representar vetores. Também, nesse caso, a ideia é especificar os atributos, três atributos de uma grandeza vetorial. Esses atributos, por outro lado, eles são denominados, uma denominação bastante comum, de componentes de uma grandeza vetorial. Vamos introduzir as componentes, mas sem especificar como podemos calculá-las. Depois, nós vamos especificar como determinamos as componentes de um vetor. Então, nessa representação, uma grandeza vetorial é inteiramente caracterizada quando fornecemos três grandezas físicas que são as componentes da grandeza vetorial. Nós temos aqui a componente x, a componente y da grandeza vetorial e a componente z da grandeza vetorial. Quando consideramos um vetor no plano, nós só consideramos as componentes x e y. Muito bem. Veja que, nesse caso, as componentes têm sempre, para indicá-las, a necessidade de especificarmos um número e uma unidade de medida, as três componentes. Então, na representação
analítica, esses são os três atributos. Nós não utilizamos módulo, direção e sentido. Utilizamos componentes da grandeza vetorial, a componente x, a componente y e a componente z. De forma que um vetor fica inteiramente caracterizado e dizemos que é a mesma coisa, né? Ele é inteiramente caracterizado quando nós determinamos ou especificamos as componentes do vetor, as componentes y e, finalmente, a componente z. O fato é que, nesse caso, nós temos que escrever as três componentes da grandeza vetorial. Vamos explicar, no caso do plano, o que significa as componentes de uma grandeza vetorial. Ora, para isso, nós vamos considerar aqui um vetor qualquer, digamos, este vetor aqui, né? Este aqui é o vetor que podemos designar por vetor V. Quero lembrar que aqui temos uma pequena seta. Eu vou aumentar o tamanho dessa seta só para lembrar que um vetor é representado por essa seta. Muito bem. O que são as componentes x e y? Agora estou considerando um vetor no plano, mas o vetor no espaço é a mesma coisa. Então, como é que definimos as componentes x e y do vetor? Ora, nós vamos fazer o seguinte. Vamos agora nos lembrar, né, do referencial cartesiano. Estamos aqui falando, na verdade, de dois eixos. Esse aqui é o eixo x, esse aqui é o eixo x. E é sempre importante lembrar essa orientação do eixo x. Ora, além do eixo x, temos também o eixo y. Esse eixo y é ortogonal ao eixo x, passando por esse ponto, que é o ponto de origem do referencial. De forma que esse ponto aqui é um ponto muito especial, que é a origem do referencial. Lembrando que o eixo y é orientado, ele então recebe esse nome, eixo y. Ora, as componentes x e y do vetor V, elas são definidas, né, a partir do conceito de projeção. Ora, como é que nós definimos a projeção sobre o eixo x do vetor V? A ideia é simples. Por esse ponto aqui, nós fazemos passar uma reta paralela ao eixo y. E, por esse mesmo ponto, nós vamos fazer passar uma reta paralela ao eixo x. Temos, então, aqui duas retas. Ora, a projeção do vetor V é essa quantidade aqui. Nós chamamos, né,
a essa quantidade de Vx. Vx. O que é Vx? Vx é essencialmente esse comprimento aqui, que é a projeção do vetor V. Pensando na mesma coisa, esta é a componente Vy, que é a projeção do vetor V sobre o eixo y. Ora, o que nós podemos perceber aqui? É que, se nós designarmos esse ângulo aqui por φ, então podemos ver que Vx é igual ao módulo do vetor V, porque o módulo do vetor V é essencialmente obtido a partir dessa grandeza aqui, né? Que podemos pensar como sendo o comprimento deste ponto até a origem, de forma que esse aqui é o módulo do vetor V. Portanto, Vx é igual ao módulo do vetor V vezes o cosseno do ângulo φ. Vy, por outro lado, é igual ao módulo de V vezes o seno do ângulo φ. É um exercício simples, né, de geometria analítica, ou, se quiserem, de geometria apenas, né? Mas o fato é que a projeção do vetor V ao longo do eixo x é igual ao módulo do vetor V vezes o cosseno desse ângulo φ. E Vy é igual ao módulo de V vezes seno φ. Bom, definidas as componentes de um vetor, agora vamos ver como é que podemos operar, como é que operamos agora. Então, vamos começar pelo produto de um número, o produto de um número vezes o vetor. Ora, isto significa o seguinte: estamos interessados no vetor resultante, que é obtido como a multiplicação de um vetor V por um número. Lambda é igual a 2. O vetor resultante da multiplicação de um vetor por 2 é o vetor 2V. Muito bem. A regra agora passa a ser bastante simples. O vetor resultante é um vetor tal que R índice x, ou seja, a componente x do vetor resultante, nada mais é do que o produto de lambda, que pode ser um número, 2 menos 1, 3, é igual a lambda vezes a componente x do vetor. A componente y do vetor resultante é igual a lambda vezes Vy. A componente z do vetor resultante é igual a lambda vezes Vz. É isso. A regra é simples, né? Então, por exemplo, se eu multiplicar, né, o vetor V por menos 1, o vetor resultante, nesse caso, lambda é igual a menos 1, é tal que Rx é igual a menos Vx, Ry é igual a menos Vy e Rz é igual a menos Vz.
Ora, o que significa, na verdade, este vetor aqui, né? Ora, se este vetor V é representado desse jeito, então o vetor menos V será representado assim, né? Então, este aqui é o vetor V, este aqui, e este aqui é o vetor menos V. Ele tem tudo, né, diferente, oposto ao vetor V. Tem componentes, como havíamos indicado antes, né? Componentes x e y, de tal forma que essas componentes têm valores que são opostos, com o sinal menos. É isso que se pode verificar ali. Se lambda, por outro lado, for igual a 2, por exemplo, então o vetor resultante é tal que Rx é igual a 2 vezes Vx, Ry é igual a 2 vezes Vy e, finalmente, Rz é igual a 2 vezes Vz. Esse novo vetor, o vetor resultante, tem as componentes que são 2 vezes Vx, 2 vezes Vy, 2 vezes Vz. É o vetor, né, que poderíamos indicar como sendo o vetor que é 2 vezes maior do que este. Podemos, então, representá-lo assim. Se esse aqui é o vetor V, se esse aqui é o vetor V, este vetor aqui é 2 vezes V. Então, temos aqui uma regra simples para multiplicação de um vetor por uma escalar, né? Por um número. Vamos ver agora como é fácil somar vetores. Considere agora o problema de encontrar o vetor resultante da soma de dois vetores, V1 mais V2. É claro que eu estou admitindo que eu conheço as componentes do vetor V1 e do vetor V2. Esse vetor resultante, ele tem componentes, porque eu estou falando da representação analítica. E a componente x do vetor resultante da soma de outros dois é igual a V1x mais V2x. E se eu tiver mais de um vetor aqui, V3, por exemplo, é a mesma coisa. Lembrando que, na realidade, aqui eu estou falando de componentes. Muito bem, então eu tenho V1x mais V2x. Note-se que a componente y do vetor resultante é dada pela soma das componentes. Fica mais fácil calcular nessa representação, porque a componente y é igual a V1y mais V2y. E Rz, a componente z do vetor resultante, é igual a V1z mais V2z. O que nós estamos chamando a atenção aqui é para a facilidade operacional quando a gente trabalha na representação analítica. Porque, veja, é tudo mais fácil somar. Somos componentes.
somar dois vetores, né? E mais, e se eu quiser, por exemplo, somar três vetores? Ora, se eu quiser somar três vetores, eu venho aqui e vamos agora somar três vetores. Então, mais V3, se eu quiser somar um vetor V3. Aqui, eu coloco apenas mais V3x, mais V3y, mais V3z. Então, é fácil somar qualquer número de vetores. E a pergunta é, e se eu quiser subtrair? Muito fácil. Digamos que eu queira subtrair V1 menos V2 e posso ter o V3. O que é que eu devo fazer? Simplesmente no caso de subtração, eu coloco menos aqui, menos aqui, menos aqui. Troco mais por menos. É tão simples quanto isso. De forma que operar vetores passa a ser mais fácil na representação analítica. E isso vale para qualquer número de vetores. Conhecidas as componentes, que são projeções do vetor ao longo de eixos, eixo x, eixo y e eixo z, fica mais fácil operar, mais fácil multiplicar por um número, mais fácil somar, subtrair e assim por diante. E para qualquer número de vetores. Muito bem. Vamos agora à definição do produto escalar de dois vetores. Nós já havíamos definido o produto escalar de dois vetores no caso da representação geométrica. Agora, é difícil provar a equivalência, ou não vale a pena a gente provar a equivalência das duas expressões, né? Quero lembrar que, no caso anterior, eu definia o produto escalar do vetor V1 pelo vetor V2, produto escalar de V1, V2, como sendo igual a módulo de V1 vezes módulo de V2 vezes o cosseno do ângulo φ. Vamos agora lembrar, né, o que é o ângulo φ, né? Mas, para o que segue, esse ângulo φ não é importante, porque agora estou trabalhando na representação analítica de vetores, né? Mas só a título de recordação, né? Se eu tenho aqui um vetor V1, aqui eu tenho um vetor V2, né? Eu quero aqui reforçar, né, as flechinhas aqui e lembrar que o ângulo φ é o ângulo, então, entre esses dois vetores, né? Este aqui é o vetor V1, por exemplo, e esse aqui é o vetor V2, por exemplo. Então, tenho dois vetores. Agora, eu defino o produto escalar de um jeito diferente. Eu defino o produto escalar de dois vetores agora. Veja que agora eu só tenho as componentes do vetor, porque essas são as informações, né, os atributos do vetor, as componentes x, y e z. Então, definimos o produto escalar de dois vetores, e esse produto escalar me leva a uma grandeza, que é uma escalar, se pode provar isso, não é o caso agora. O produto escalar de V1 por V2 é dado por uma soma. Eu considero, primeiro, o produto
da componente x do vetor V1 pela componente x do vetor V2, essa é a primeira soma, o primeiro termo da soma, mais V1y vezes V2y, veja, estamos multiplicando as componentes x e as componentes y, mais V1z, se for em 3 dimensões, vezes V2z. Uma forma relativamente simples de escrever isso é soma, é uma notação, né? I indo de 1 até 3, de V1, aí é uma questão agora realmente de notação, I igual a 1 significa x, I igual a 2 significa y, I igual a 3 significa z. É uma notação, VIx, V2x, ou melhor, V1i, V2, agora, isto é importante, V2i. Ou seja, é a soma, quando a gente faz o i indo de 1 até 3, de V1i, V2i. É uma outra maneira de escrever o produto escalar. É a definição de produto escalar, agora, levando em conta a representação analítica. Claro que daria algum trabalhinho aqui para provar a equivalência, mas isso não é importante. Temos duas definições que são equivalentes. O produto escalar definido assim, também se pode provar que essa grandeza física assim definida é uma grandeza escalar. Finalmente, vamos considerar, e agora isso aqui dá um pouquinho mais de trabalho, né? Mas, de qualquer maneira, é uma forma da gente fazer isso. Vamos escrever uma expressão para o produto vetorial de dois vetores. Então, se eu tenho um vetor V1 e tenho um vetor V2, eu quero escrever o produto vetorial de V1 por V2. Já demos uma definição, quero agora introduzir outra definição, porque eu só conheço esses vetores a partir das suas componentes. Vamos, então, definir o produto vetorial de dois vetores. É um vetor, V, e eu conheço apenas as componentes do vetor V1 e do vetor V2. Então, como é que eu escrevo V? Uma forma de escrever V é utilizando matrizes, né? De forma que nós escrevemos V como sendo igual ao determinante, né, de uma matriz, né? E vamos tentar aqui explicar essa regra, mas precisaríamos de introduzir 3 vetores em 3 dimensões, introduzindo primeiramente os eixos Z, Y, X em 3 dimensões. Este ponto aqui é um ponto especial, é a origem do meu referencial. E agora nós vamos introduzir 3 vetores,
unitários, ou seja, de módulo igual a 1, que chamamos de vetor K, vetor I, e finalmente vetor J. É este vetor aqui, vetor J. Muito bem, esses eixos são os eixos Z, X e Y. Ou seja, os eixos X, Y, que é este aqui, e Z. Então, introduzimos 3 versores. O versor I, ao longo do eixo X, o vetor J, ao longo do eixo Y, e, finalmente, o vetor Z, ao longo do eixo K. Ou o versor K, que é mais usual do que este Z que eu escrevi aqui, é uma outra alternativa, claro, mas nós vamos trabalhar mais com essa notação. K. Muito bem. Ora, tendo definidos esses versores aqui, eu quero lembrar que na representação analítica e utilizando esses versores, então, um vetor V, você escreve assim, V é igual a Vx I mais Vy vezes J mais Vzk. Então, temos aqui a forma mais sofisticada para representação analítica de vetores, onde agora fica fácil, já que I é perpendicular a J, I é perpendicular a K, e J é perpendicular a I, perpendicular a K. Então, esta aqui é uma expressão fantástica, porque eu escrevo um vetor em termos de componentes agora sim. E fica fácil operar, somar, subtrair e assim por diante. Muito bem. Vamos voltar agora ao nosso problema lá do produto vetorial de 2 vetores, né? Na representação analítica, ele é dado pelo determinante de uma matriz cuja primeira linha são os vetores I, J e K. A segunda linha, nós colocamos V1, X, V2, X, e aqui colocamos ou melhor, aqui nós colocamos V1, Y, aqui colocamos V1Z. Aqui colocamos V2X, aqui colocamos V2Y e aqui colocamos V3Z. É isso. De forma que temos que calcular esse determinante ali, né? O fato é o seguinte, o resultado é que a componente X do vetor V é igual a produto de V1 Y vezes V2Z menos V1Z vezes V2Y. É isto. A componente Y é tal que VY é igual a V1Z vezes V2X menos V1X vezes V2Z. Usualmente, a gente só precisa, né, num
bom número de casos, né, de apenas algumas dessas componentes. Mas estamos aqui escrevendo a expressão mais geral possível, né? E, finalmente, a componente z do vetor, ela é igual a v1x vezes v2y menos v2x vezes v1y. Então, essa é uma expressão que, infelizmente, é bastante mais complexa, né? Usualmente a gente não faz isso, né, no ensino médio, mas essa é a expressão mais geral possível para o produto vetorial de dois vetores na representação analítica.